Voltamos então para dar continuidade aí na resolução das questões de reações químicas e passar para o nosso próximo tema, que envolve os reveladores aí das impressões. Tá legal? Eu acho que a gente estava nessa questão aqui, né, de número 1. Então, em relação à equação de oxidação-redução, um outro nome, né, para oxirredução, não balanceada abaixo, tá? Então, ela não está balanceada. A gente tem ferro, tem cobre, o sulfato de cobre aqui, né, no caso. E o que acontece? O ferro, ele está se ligando aqui no sulfato, né, está formando o sulfato de ferro, e o cobre está sendo liberado aqui. O que acontece? Né? Nesse processo aqui, a gente tem a formação do Cu, a gente tem a formação dos íons, né, de cobre e do sulfato, tá? E aí o que está acontecendo? Aqui a gente tem 2 menos, certo? Aqui 2 mais, e aí a gente tem esse ganho aqui de elétrons. E aí eu deixei aqui essa observação até pelo seguinte, né? Sofrer oxidação significa perder elétrons. Sofrer redução significa ganhar elétrons. O que está acontecendo com o cobre, então, nessa reação aqui? Ele está ganhando elétrons, ele está sofrendo redução. Então, ele está sendo o agente oxidante. Tá? Está ganhando elétrons, está sofrendo a redução. Tá joia? Então vamos ver o que esses itens dizem. O número de oxidação do cobre no sulfato cúprico é mais 1, né? Errado. Tá legal? O átomo de ferro perde 2 elétrons. Vamos dar uma olhada aqui nos outros itens também. Cobre sofre oxidação, que não deu tempo da gente falar sobre número NOx, né? Infelizmente a gente tem que acabar correndo com esse conteúdo. Mas aí a gente tem cobre sofre oxidação. Bom, o cobre, ele sofreu a redução, né? Uma vez que ele ganhou elétrons. A gente já viu aqui que virou Cu0, né? Então ele era um íon de carga positiva e virou o cobre 0. Então ele não sofreu oxidação, ele sofreu a redução. Errado também o C. Que mais? A gente tem o ferro como agente oxidante. Bom, ele, no caso o cobre, né, foi quem sofreu a redução. Então o cobre, no caso, é o agente oxidante e o ferro sofre a oxidação. O ferro perdeu elétrons, era ferro 0, né, e virou aqui o Fe2+, né, virou um íon de carga positiva aqui. Dentro dessa molécula, né? Lembrando que dentro das reações a gente tem a formação da molécula, né, e dos íons juntos ali dentro da solução, mas seria no caso o gabarito o item E. Próxima questão, então. Dentre as moléculas abaixo, qual é a única que está propensa a realizar uma reação de polimerização? Então a gente tem aqui essas moléculas, né, essas estruturas aqui das moléculas, e a única que a gente está observando, a dupla ligação, é essa daqui, né, do item D. Lembre-se que para a reação de polimerização é necessário ter a dupla ligação. Tá joia? Muito tranquilo também essa questão aí. Bom, vamos lá, vamos finalmente para a aula 10, né, uma aula que fala das técnicas básicas de revelação das impressões, né, e seus princípios fundamentais. Então vamos lá. A nossa pele espessa, como a gente vem comentando, ela ocorre na face ventral dos dedos, palma das mãos, plantas dos pés, possui cristas, sulcos e poros, né? E produz as impressões latentes. Sempre que a gente toca um objeto, atendendo aí ao princípio da troca de Locard, estabelecido em 1904, a gente tem que todo contato deixa uma marca. Então as impressões latentes estão sendo deixadas aí na superfície desse objeto, que agora a gente chama, né? A gente já sabe que temos que chamá-lo de suporte primário, tá? Então, esse objeto, então, a gente chama de suporte primário, uma vez que as latentes vão estar naquela superfície onde a gente vai recuperar. Aqui eu tenho alguns materiais, né, da perícia para locais de crime. Então a gente tem os pós, reveladores aqui primeiro, as fitas, né, que vão ser usadas para decalque, eu vou explicar isso, os pincéis de fibra de vidro, a câmera fotográfica, a régua, né, para a gente ter a noção da escala. Aí podemos usar outros reagentes, né, em locais de crime,
o vaporizador de ciano, né, para local, e lanternas, que são essenciais, máscaras, né, que fazem parte dos EPIs, e, como eu comentei, a régua para eu ter a informação sobre a escala. Os EPIs, né, são considerados os mais relevantes, né, botas impermeáveis, jaleco de tecido, luva de borracha ou látex, macacão do tipo Tyvek ou similar, máscara com elementos filtrantes contra gases, tá? Máscara simples contra pó, porque aqui a gente pode ter reveladores de impressões digitais, a gente já está vendo aí que vão ser em forma de pó, alguns vão ser em forma de reagentes químicos, né, que vão gerar gases também. Então a gente tem óculos de proteção, muito importantes, tá? Na proteção contra a ação de vários desses reagentes que são tóxicos, que são irritantes, além de comprimentos de onda, né, que podem ser nocivos aí aos olhos, tá? Os propés e toucas descartáveis. Isso aqui é o que está disponível no POP da perícia criminal do Ministério da Justiça, ok? Bom, os primeiros reagentes, né, os mais antigos, são os pós para a revelação das impressões digitais, tá legal? Então a técnica em que se aplica o pó é chamada de técnica do empoamento, tá? Então a gente tem a aplicação de material de fina granulação, então pode granulação bastante fina, que vai promover uma adesão, tá? Que é uma atração mecânica aos componentes oleosos e aquosos da impressão digital latente. Então, tanto componentes sebáceos, né, de glândulas sebáceas, quanto componentes de glândulas écrinas, que são os aquosos, vão ser relevantes aqui nesse processo de interação com o pó. Tá? É uma das técnicas mais antigas e lá no começo, quando surgiu, se utilizava giz, carvão, pó de chumbo, tá? Cinzas, isso bem no começo, lá no final do século XIX, né, em 1891, quando se começou a aplicar esses reagentes para revelação de impressões em locais de crime. Normalmente, a composição desses pós é um pigmento mais um ligante, tá legal? Bom, e aí podem variar bastante, né, dependendo do fabricante, dependendo do material que a gente queira usar para produzir esse pó. E eles são adequados para superfícies chamadas de não porosas. A gente viu na aula anterior, né, numa das aulas anteriores, os tipos de superfície. As superfícies não porosas normalmente são superfícies lisas, né, e que não envolvem a absorção do componente da impressão. Tá? O que é relevante para a gente ter uma boa revelação com o pó? O tamanho. Se ele for pequeno demais, ele pode gerar uma névoa, o que não é interessante. Então existe um tamanho ideal, uma gramatura ideal, que vai variar também de acordo com o material. A forma desse pó é relevante, a área relativa de superfície. Por que a área relativa? Porque isso aqui vai influenciar no contato do material, né, do pó, com a nossa impressão digital latente. E a carga também do pó vai ser relevante, tá? A carga dessas partículas aí. A gente tem aqui alguns exemplos, né, do que é usado, de propriedades que são utilizadas no pó. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, vocês observem até que existe um pincel aqui com uma fibra, né, bem fina sendo aplicado para revelar a impressão. Lembrem-se que a impressão é um conjunto de gotículas, né, uma sequência de gotículas, e que se a gente usar um material de muita dureza sobre elas, a gente vai acabar arrastando essas gotículas, né, e destruindo a imagem da impressão. Tá legal? Então a gente tem aqui esse pincel aplicado sobre a impressão, e nesse caso é uma impressão, o pó é escuro. Né? O que acontece? A luz incide aqui sobre a impressão, a luz visível, e ele absorve a luz, então ele fica escuro. Nesse caso aqui, ó, da direita, dessa imagem da direita, a luz incide sobre a impressão e ela é refletida. Então envolve a reflexão nesse caso. É mais adequado para superfícies escuras. Então a gente já começa a observar que a escolha do material revelador depende também da cor do fundo, tá? Isso também pode ser importante, tá? E eu tenho uma outra opção que é a luminescência. Nesse caso eu tenho um pó fluorescente aplicado sobre a impressão que usando, né, da fluorescência, eu acabo conseguindo ter uma boa imagem, uma revelação bacana aí da nossa impressão digital. Tá? Bom, então aqui eu tenho como exemplo
principal, o negro de fumo, que em inglês se chama carbon black, é um pó à base de carbono, né? É o carbono mesmo. E a gente tem outros exemplos que são os pós metálicos. Esse carbon black, o negro de fumo, é o pó escuro, pó preto regular. A gente chama também de pó preto ou pó regular. É o mais comum, né? Esses que a gente vai ver até nas séries de televisão, sendo aplicados aí com um pincel de fibra de vidro, que é esse cara aqui, tá? Sobre as impressões. Temos os pós metálicos, né, que são obtidos através de um processo de moagem, tá? Ou seja, é moído o material para gerar o pó. E aí a gente tem alumínio, zinco, cobre, aço, ferro, cobalto, níquel, como todos são exemplos, né, de reveladores. E aí a gente vai escolher de acordo com a cor que a gente quer obter na nossa revelação, tá? E as aplicações dos pós são feitas com pincéis. A gente tem o de fibra de vidro, a gente tem pincel de pelo de camelo, pincel de penas de aves, então eles variam, né? Mas o mais próprio que é um aplicador magnético. Aqui na ponta a gente tem um ímã, e essas cerdas aqui que a gente está vendo na figura são formadas a partir da Então eu uso a fita adesiva para recolher a impressão digital da superfície do objeto onde ela foi revelada. Então aqui eu tenho a impressão revelada, certo? E aí eu uso a fita adesiva para poder recolher essa impressão e vou transportar do suporte primário, que seria esse objeto aqui na figura, tá? Do suporte primário. Vou transportar essa impressão aqui decalcada para normalmente pode ser uma cartolina, né, ou um outro papel, que vai se chamar suporte secundário. Tá bom? E aqui no verso, de um lado eu vou ter as impressões, né, aqui com a fita, né, então eu tenho a fita, aqui as impressões digitais recuperadas, e no verso dele eu vou ter as informações aqui sobre onde o material foi recolhido, a ocorrência em questão, né, que tipo de objeto era esse e tal. Esse tipo de coisa, esse tipo de informação, tá legal? Isso é a chamada cadeia de custódia, né? Bom, um segundo revelador muito utilizado é a anidrina, tá? É um revelador químico, tá? E ele reage e produz uma coloração púrpura em contato com os aminoácidos. Portanto, a gente comentou, né, dos aminoácidos e das proteínas, né, mas que os aminoácidos eles são absorvidos pela fibra de celulose e no caso eles têm até uma interação com a celulose, tá? Isso daí favorece, né, o uso da anidrina para recuperação de impressões digitais, gerando essas impressões aqui de cor púrpura, né, as cristas ficam de cor púrpura, porque é uma reação desse componente aqui com o aminoácido, tá legal? Então, anidrina, aqui está a molécula dela, ela reage com o aminoácido, gerando essa coloração aí púrpura, tá joia? Foi descoberta em 1911 essa possibilidade de aplicação. Então é utilizado como revelador de IDLs, começou a usar para as impressões digitais latentes em 1954, tá? E tem uma interação que é chamada de não específica com os aminoácidos. O que isso significa? Que ele funciona bem para vários tipos de aminoácidos. A anidrina, então, para vários tipos de aminoácidos.
não para um aminoácido específico como a serina, por exemplo, tá? Mas sim para vários tipos de aminoácidos. Os aminoácidos são produtos da secreção écrina, certo? Se lembram disso que a gente comentou? E são detectáveis usando a ninidrina mesmo em baixa concentração. Os produtos da secreção écrina, vocês devem se lembrar, a gente falou que é 99% água e 1% vai ser o quê? Aminoácido, proteína, vamos ter o NaCl, né, que é o cloreto de sódio, enfim, ureia, vamos ter outras coisas aí. Mesmo assim, mesmo esse 1%, né, dividido entre esses componentes, a concentração de aminoácidos é muito baixa, mesmo assim funciona bem, tanto é que a gente está vendo essa imagem aqui, e é um reagente excelente para papéis, tá? É a nossa preferência por revelação em papéis. Os aminoácidos, além de serem os produtos da secreção écrina, certo? Eles permanecem estáveis nas superfícies porosas, tá? Eles possuem essa alta afinidade pela celulose dos papéis, tá? E acaba que existe um registro na literatura de uma impressão que foi revelada tendo sido produzida há mais de 40 anos. Então, depois de 40 anos, essa interação foi tão forte, né, dos aminoácidos com a celulose, tão duradoura, eles ficaram tão estáveis sobre a superfície do papel, que depois de 40 anos foi possível recuperar essa impressão em um livro que tinha ficado selado por mais de 40 anos, né, num local específico, tá? Bom, pode ser aplicado mergulhando o item em solução de ninidrina ou em spray, são as duas principais aplicações. Então eu pego um cheque, uma carta, um documento ali que tem a impressão digital e, né, o que eu suspeito que tem impressão digital, eu submeto a esse mergulho na solução de ninidrina ou aplico ela em spray sobre o objeto. E esse é um procedimento que ele precisa ser aplicado na temperatura ambiente, né, num local escuro, com o ideal 50 a 80% de umidade, e essa reação vai acontecer de 1 a 2 dias. Tá? O aquecimento, a gente pode aquecer para acelerar a reação, tá? Não podendo exceder aqui os 80 graus Celsius, senão vai prejudicar a minha revelação. Então tá aqui a nossa reação da ninidrina com o aminoácido, tá legal? Então aqui as moléculas, a gente tem uma aqui à esquerda, outra aqui à direita. Esses aqui seriam então os reagentes, né, da reação, gerando aqui os produtos. A gente tem como produto aqui água, gás carbônico, né, e o aldeído, o hidrogênio aqui, o aldeído, então água, gás carbônico com hidrogênio. Vocês veem que é uma reação muito mais complexa do que aquelas que a gente estava vendo anteriormente, né? E o aldeído aqui. E temos a púrpura de Huermann. Huermann foi quem descreveu, quem descobriu, né, a ninidrina e essa função dela de corar aminoácidos. E essa molécula aqui é que produz essa coloração púrpura que a gente está vendo nessa impressão digital aqui. Tá legal? Bom, ele tem um análogo próximo que é o 1,2 indanediona, que também há registro, né, de uso desse reagente para revelação de impressões. É uma revelação muito parecida com a da nidrina, tá? Um outro material que a gente tem é o DFO, que é considerado o melhor reagente fluorescente para impressões digitais. Então, inevitavelmente, a gente acaba tendo que falar um pouquinho sobre fluorescência também. Está aqui a molécula, né, do DFO. A molécula é essa 1,8 diazafluoreno, né, 9-ona, que seria, então, o caso, o nome do DFO, o que dá origem, né, o que a gente chama de DFO. Também é uma reação com aminoácidos, então seria uma alternativa aí à ninidrina, mas com a vantagem da fluorescência, tá? As reações, a estrutura e a reação é similar à da ninidrina e ele pode ser aplicado no mergulho, tá? Em solução em metanol, é o solvente usado para o DFO. O aquecimento a 100 graus Celsius de 10 a 20 minutos. Ele produz uma coloração avermelhada, como a gente está vendo aqui nessa figura, ok? Coloração avermelhada. E ele é excitado no comprimento de onda da luz verde, então a gente pode usar uma luz verde para excitação, e ele emite na luz laranja. Isso daqui é uma característica da chamada fluorescência. Tá bom?
que acontece? Essas moléculas absorvem energia num determinado comprimento de onda e emitem em outro. E se a gente utilizar a excitação específica de um comprimento de onda e um filtro para enxergar no outro, a gente consegue ter uma boa visão, uma boa imagem, né, do que é essa impressão. E é o que a gente está observando nessa figura aqui da direita, tá? É um reagente mais sensível que a ninidrina, tá? Então, alguns autores reportaram isso também, e pode ser aplicado antes da aplicação da ninidrina. Se você poderia usar, por exemplo, o DFO primeiro, tentei uma boa revelação, não consegui, aplico, então, primeiro o DFO e aplico a ninidrina logo depois, tá? Ninidrina. E aí posso conseguir ter um resultado melhor, porque a ninidrina não é específica, né? Ela vai atuar em tudo que é aminoácido que tiver ali presente, tá legal? Aqui, para que a gente possa compreender, esse é a nossa luz visível, né? Os comprimentos de onda aqui da luz visível. A gente tem essa região compreendida entre essa marca aqui, esse X e esse outro X, é o espectro eletromagnético referente à luz visível. Aqui a gente tem a região do azul, certo? Do violeta, né? Sendo a mais energética. Então, quando eu enxergo violeta, esse é uma luz mais energética, uma radiação mais energética que o vermelho, tá? Menos energético, tá? Então, o azul ainda é bem energético, tá? Vermelho. E o que acontece com esses corantes no geral? Eles absorvem nessas faixas mais energéticas aqui, tá? Absorvem a luz nessas faixas e emitem nessas aqui menos energéticas, tá bom? É o que geralmente acontece. Mais energético, então, que a luz visível, a gente teria aqui o ultravioleta, né? Alguns autores comentam do uso de luz ultravioleta também, dessa radiação mais energética, para alguns reveladores, alguns corantes, né? E abaixo do vermelho a gente tem o infravermelho. São comprimentos de onda, são radiações que a gente não consegue enxergar, né? O nosso olho é só o que está compreendido aqui no X, na luz visível. Tá joia? Vamos em frente. E o outro revelador bastante conhecido, muito utilizado, é o cianoacrilato, né? Que é o vapor da chamada supercola. A gente tem a superbonder, né? Que costuma de vez em quando pregar os dedos da gente quando vai colar alguma coisa. É justamente esse tipo de reação, que é uma reação de polimerização, como a gente comentou, que vai ocorrer aqui na revelação por vapor de cianoacrilato ou fumigação, né? Fumigação por ou com, né, cianoacrilato, tá? Cianoacrilato. É descrito então como um reagente para impressões digitais. Foi descrito isso ao final dos anos 70, teve algumas aplicações antes, né? Na guerra, inclusive, para fechar feridas, enfim. Mas só a partir do final dos anos 70 que foi usado para impressões digitais. É considerado um adesivo líquido e o vapor do cianoacrilato é extremamente sensível aos componentes químicos das impressões digitais, tá? Durante muito tempo se acreditou que esses componentes, o que engatilhava esse mecanismo de polimerização do cianoacrilato era a água, e depois se percebeu que outros grupos são importantes para esse processo. Tá? Então, os iniciadores hoje, o que a gente sabe é que são as aminas, né, esses grupos aminos de aminoácidos e proteínas, e os grupos carboxílicos. Quem que tem grupos carboxílicos, que são ácidos carboxílicos, são os ácidos graxos, certo? Os lipídios em geral, né? Os ácidos graxos são bons representantes aí de grupos que possuem grupos carboxílicos nas impressões. Então a gente tem secreção, de novo aqui, né? Écrina, componente de impressão écrina e componente de impressão sebácea, ou componente sebáceo de impressão. Né? Enquanto para a ninidrina, o que importa é a secreção écrina, né? De fato, os componentes do suor. Nesse caso, do cianoacrilato, a gente tem os dois componentes aí como relevantes, tá? Poderia chamar de plastificação da impressão digital, esse processo de revelação, ou fixação, né? Da impressão, preservação da impressão com cianoacrilato, são termos também utilizados.
vai funcionar muito bem para superfícies não porosas, ok? Como vidros, metais, papéis tipo capa de revista e plásticos. Plásticos talvez seja uma das maiores aplicações que a gente tem do cianoacrilato, porque os pós-reveladores não funcionam muito bem para plástico, né? A gente não tem bons resultados. Já com cianoacrilato a gente tem excelentes resultados para plásticos, tá? Então ele também se adequa às superfícies rugosas, que são um problema para os pós, né? O pincel e pó não funcionam bem para essas superfícies rugosas, né? Com texturas, e são casos em que o cianoacrilato dá muito resultado, tá? Então a fumigação é feita sempre em capela, porque esse gás ele acaba sendo tóxico, tá? E ele é tóxico para as nossas mucosas, para o trato respiratório, e ele é aplicado dentro de uma capela com 60 a 80% de umidade relativa. Isso é fundamental. A manutenção da temperatura dela também é importante. Aqui, essa primeira figura, a gente tem uma imagem de MEV, correto? Microscopia eletrônica de varredura. Então a gente tem a imagem do polímero de cianoacrilato. Então a gente tem um monômero nessa figura aqui em cima. Tá? Esse monômero, lembrem, olha aqui a dupla ligação, estão vendo? Ele sofre a reação gerando então esses grupos aqui, como a gente está vendo, ó, esses vários monômeros ligados, sem a dupla ligação, né, que ligava esses carbonos, formando então essa sequência aqui, que é a sequência polimérica, né, o polímero. E aqui está a imagem desse polímero formado sobre a impressão digital na microscopia eletrônica de varredura. Então a gente tem essa visão tridimensional dessa estrutura. E aqui as nossas impressões digitais reveladas com o vapor do cianoacrilato. De fato, imagens muito boas, né, com muita riqueza de detalhes. Esse é um revelador que é tão usado, né, e foi usado num caso de repercussão que aconteceu aqui em Brasília, né, do homicídio da professora que foi encontrada morta dentro do veículo no Parque da Cidade. Era época de Páscoa e ela tinha comprado ovos de Páscoa nas lojas americanas. E o indivíduo que a abordou, né, acabou cometendo homicídio, ajudou a carregar essa sacola plástica, tá? E foi encontrado então no interior do veículo essa sacola plástica. Agora observem um detalhe: se eu quiser recuperar impressão digital no plástico, eu vou utilizar cianoacrilato, ok? A gente comentou que são bons reveladores para plástico. Agora, ele gera um resultado esbranquiçado. Então a gente está vendo que as cristas das impressões, onde houve a reação de polimerização, vão ficar brancas, né? Se eu tenho um objeto que é de fundo branco, isso pode ser um problema. Concordam comigo? Como é que eu vou conseguir enxergar o que é crista e o que é sulco se a revelação é branca e o fundo é branco? Aí é que entram os chamados corantes fluorescentes, tá bom? A fluorescência pode ser oriunda de 4 fontes, quando a gente está falando de impressões digitais. Componentes endógenos da impressão possuem alguma fluorescência, mas muito fraca. Alguns constituintes exógenos, em geral muito fraca também a fluorescência. Mas o melhoramento químico intencional, ou seja, a gente aplica soluções corantes que são fluorescentes, né, ou os pós que são fluorescentes, isso sim promove um resultado que é muito interessante para a gente, tá legal? Então a gente tem como exemplos comuns a rodamina 6G e o amarelo básico. Tá? São dois corantes, né, fluorescentes muito utilizados aqui no Brasil, principalmente o amarelo básico. Tá? E aí a gente tem essa possibilidade de melhorar o contraste das impressões após a revelação com o cianoacrilato. Para isso, o que a gente vai precisar? De laser com comprimento de onda restrito e de alta intensidade, porque a gente vai precisar excitar as moléculas do corante. Então está aqui o exemplo do laser, ó, essa lanterna, né, com a luz azul, de grande intensidade. Então a gente está excitando as moléculas do corante. Aqui está havendo um processo de excitação com o laser, ok? E essas moléculas, uma vez excitadas, estão emitindo aqui fótons num comprimento de onda específico que corresponde ao óculos que está sendo usado. O óculos, ele tem uma cor, certo? Esse óculos, ele é um filtro, tá? Para visualização e proteção dos olhos. Tá? Então ele vai filtrar
toda essa energia que está sendo refletida, toda essa luz que está sendo refletida num comprimento de onda específico, que é o que interessa, é o que de fato está sendo emitido pela molécula. Então, nesse exemplo, a gente tem a molécula do corante, aqui, né, representada, recebendo a energia. Então, essa setinha verde é a radiação eletromagnética, a energia que vai excitar a molécula, e está sendo emitido aqui em vermelho a emissão dessa molécula. O que acontece? A energia excita a molécula, ela vai para o estado excitado e ao retornar para o estado normal dela, ela acaba emitindo esse fóton, que é energia, esses fótons, que é energia eletromagnética na forma de luz. E observa que aqui ela foi excitada no verde, ok? Que é um comprimento mais energético que o vermelho, e emitiu no vermelho. Esse espectro aqui está na posição invertida com relação ao que a gente estava olhando antes, certo? Eles trocaram aqui o violeta para cá, então o violeta está aqui, e aqui a gente tem o vermelho. Opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui é o mais energético, e aqui é o menos energético, tá? Excitação costuma ocorrer no mais energético e emissão no menos energético. Beleza? Vamos em frente. Uma possibilidade também relatada na literatura é a utilização da luz aqui na faixa do violeta para observar impressões manchadas de sangue, tá? Em que a gente tem uma maior absorção por essas proteínas do sangue da radiação nesse comprimento e gerando essa imagem escurecida, tá? Enquanto na luz branca, ó, é uma imagem muito pior, né? A gente não tem um bom contraste como a gente tem usando a luz violeta aí. Nesse caso não é fluorescência, é só absorção da luz ultravioleta. A fluorescência está nessa imagem da direita, tá legal? Então, o que acontece? Aqui embaixo a gente tem os componentes endógenos da impressão. Essa fluorescência bem fraquinha que a gente está observando é dos componentes endógenos, enquanto aqui foi aplicado o amarelo básico, ou um outro corante, né, no caso, está recebendo excitação no azul e está emitindo aqui na faixa do amarelo, tá bom? Então esse aqui é o resultado que a gente tem do cianoacrilato com o corante. Por essa razão a gente conseguiu recuperar a impressão naquela sacola plástica das lojas americanas. Existem outros métodos também, que são menos utilizados, mas que são relatados, como deposição de metal a vácuo, que envolve uma câmara de vácuo e evaporação do ouro e do zinco, tá? Processo semelhante àquele que a gente utiliza para preparar as amostras para MEV. A gente tem que isso se adequa bem a itens molhados, né? A deposição de metal a vácuo. A gente tem corantes proteicos, que são os tingidores biológicos, como para revelar impressões impregnadas com sangue. Então não é só luz, mas a gente tem corantes específicos para isso. A gente está vendo aqui nessa figura essas pegadas no local de latrocínio, com intensa luta corporal, extravasamento de sangue. E a gente tem essas imagens aqui podoscópicas, né, as impressões plantares aqui reveladas usando o tingidor biológico, no caso o Amidoblack, é o nome comercial, tá? E outros reveladores que a gente tem são o nitrato de prata, o revelador físico de prata, nanopartículas, tanto de prata quanto de outros componentes, que têm permitido interações muito específicas nas impressões. Então, por exemplo, essas imagens aqui, eu tenho impressões que são contaminadas com cocaína, tá? Com THC aqui. Então, a partir dos componentes específicos, eu posso promover interações específicas que vão gerar cores diferentes. Essa é uma das vantagens do uso de nanopartículas para a revelação dessas impressões, ok? Então vamos lá, eu acho que dá tempo da gente resolver, são poucas questões, para a gente fechar esse tema. Uma impressão digital nada mais é do que um depósito de materiais orgânicos deixado em uma superfície no instante que houve o contato dos dedos e a superfície de um objeto. Quanto maior a oleosidade da pele ou o suor das mãos, mais facilmente a impressão digital poderá ser revelada. Nos locais de crime, as impressões papilares podem ser encontradas sob 3 aspectos distintos: latentes, visíveis e modeladas.
Então essa é uma questão que a gente já teve a oportunidade de encontrar anteriormente, mas vamos aplicar os conhecimentos da aula de hoje. Nas impressões modeladas, os pós-reveladores irão interagir com oleosidade errado, né? A gente viu que impressão moldada eu não uso pó, né? Eu aplico direto a incidência luminosa, até porque ela já formou uma imagem tridimensional ali da impressão, de cristas e sulcos no molde, né? Utiliza-se pós-reveladores nas impressões papilares visíveis para serem transportados para suporte definitivo. Espera aí, a impressão papilar ela já é visível, né? Para que eu vou utilizar o suporte revelador? Nesse caso eu vou fotografar. Então, errado também. C. O objetivo de revelar uma impressão latente é visualizar o desenho das cristas papilares, que são linhas do desenho das impressões digitais. E aí, tudo certo? Cristas papilares, linhas do desenho, definição do Araújo, ok. Item C, o gabarito, vamos ver a D. O tratamento para tornar visível uma impressão latente é dado o nome de sistema de identificação de impressões latentes. Não, isso daqui é para pesquisa das impressões, não é para o tratamento de revelação, tá? Mais uma questão, são pós-reveladores, o pó de nitrato de prata, errado, isso daqui é aplicado em solução, tá? Nitrato de prata, então, é solução. E é muito antigo, já não é mais utilizado atualmente, era mais usado para superfícies porosas, tá bom? Mas, o que mais? Pó de ninidrina, também errado, ela é aplicada em solução também, certo? A gente viu. Pó óxido de ferro, esse daqui é utilizado principalmente no pó magnético, né? Ok? Gabarito letra C também. Pó de iodo não, existe um processo de revelação que chama vapor de iodo, também muito em desuso atualmente, tá? Mas já foi usado no passado o vapor de iodo. E a última questão, misturas à base de prata podem ser utilizadas para tornar invisíveis as impressões papilares latentes. Qual composto de prata, dentre os apresentados abaixo, é solúvel em água? Então, qual deles que vai ser solúvel em água? A gente vai ter aqui o HNO3, que vai ser quem? Nitrato de prata. Então, esse cara aqui... Engraçado algumas questões quererem cobrar, né? O nitrato de prata já não é um reagente tão utilizado. Mas a questão cobrou esse cara aqui, que é solúvel em água, tá? Forma essa solução de nitrato de prata, que, né, era usado no passado como revelador de impressões digitais. Aí tem aqui cloreto de prata, né, e outros compostos, mas é esse cara aí. Beleza, então? É isso aí, voltando aqui para mim, então, a imagem, beleza? Concluímos então essa parte de reveladores, né, das impressões digitais, e a gente agora já caminha para o final do nosso curso. Até aqui foi um prazer estar com vocês e vamos rumo agora às últimas aulas. Um abraço.